A impaciência na espera do cumprimento da promessa, lição 3. Olá, professor e estudante da nossa escola bíblica dominical. Você já sentiu que o silêncio de Deus era uma demora excessiva? Já teve a tentação de dar um empurrãozinho nos planos divinos? Hoje, em nossa aula, vamos analisar a fundo a lição 3, a impaciência na espera do cumprimento da promessa, comentada pelo pastor Elinaldo Renovado. Nosso texto áureo está em Gênesis 16:2, e disse a Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Sarai olha para a biologia e esquece a teologia, pedindo para Abraão possuir Agar. No momento em que Sarai decide interromper o silêncio e oferecer um atalho para a promessa de Deus. A nossa verdade prática é um prumo para a nossa vida. A fé e a impaciência são opostas. A maturidade cristã exige dominar a ansiedade e confiar na fidelidade divina. Anota aí, a impaciência é antagônica à fé. Irmãos, entendam isso. Deus não precisa de atalhos, Ele governa o tempo. Vamos entender por que Abraão e Sarai, mesmo sendo gigantes da fé, caíram na armadilha do atalho. Abrão, pai da fé, foi chamado de Ur dos Caldeus, uma cidade próspera, mas infestada de idolatria e de influências malignas. Ur era o berço da civilização desenvolvida naquela época, mas espiritualmente seca, árida. Sair de Ur para a terra prometida exige mais do que mudança física, exige a morte da mentalidade imediatista de Ur. Ele deixou tudo rumo ao desconhecido, mas o tempo, esse grande escultor de Deus, começou a pesar. Deus usa a espera para forjar o caráter, mas quando as circunstâncias não se alinham e o corpo envelhece, a mente tende a criar labirintos de ansiedade. O segredo para não sucumbirmos é guardar na memória o que Deus diz, em vez de focar no que os olhos estão vendo. Sair de Ur não foi apenas geográfico, foi mental. Era preciso deixar o imediatismo da Babilônia para viver a dependência de Canaã. Professor, use essa pergunta aí de reflexão para fazer a sua classe pensar e debater. O pai da fé e a tentativa de ajudar Deus. O primeiro tópico é o plano para ajudar a Deus. O segundo, Abrão aceita o plano de Sarai. E o terceiro, Agar zomba de Sarai. É o plano da carne versus a vontade de Deus. Abraão tinha 85 anos. A promessa de um herdeiro das suas entranhas, de Gênesis 15:4, parecia impossível. O erro de Abraão, o amigo de Deus, falhou em não consultar o Senhor. Ele ouviu a voz da esposa, mas esqueceu a voz da promessa. Ele cedeu à pressão do tempo. Sarai, em seu silêncio submisso, rompe o jejum de palavras com uma reclamação e uma ordem. Ela usa um costume cultural lá da Mesopotâmia, o uso da serva, para tentar ajudar a Deus. Sarai rompe o silêncio com uma sugestão que era aceitável na cultura da Mesopotâmia, usar uma serva como barriga de aluguel, mas veja o perigo. O que é culturalmente aceitável nem sempre é divinamente aprovado. Aqui está o perigo, professor. O que é culturalmente aceitável pode ser espiritualmente desastroso. Nem tudo que é evangélico é bíblico. Abrão ouviu a voz de Sarai, mas não consultou o Senhor. Ismael nasceu do esforço humano, da carne, enquanto Isaque viria pelo poder do Espírito. Pessoal, porque muitas vezes achamos que Deus precisa da nossa ajuda para cumprir o que Ele mesmo prometeu. O atalho gerou um conflito que dura milênios. Agar, ao conceber, despreza sua senhora. Sarai, dominada pela ansiedade que gera irritação,
e desejo de controle transfere a culpa para Abrão. Meu agravo seja sobre ti. Vamos então para uma aplicação didática? A impaciência adoece o coração, Provérbios 13:12. Quando tentamos apressar Deus, criamos Ismaéis, que perseguirão nossos Isaques. Deus usa a espera para forjar o caráter, não para nos torturar. 2. As consequências de agir por conta própria. Se a primeira parte desta aula te confrontou, prepare o seu coração, pois agora vamos falar sobre o preço dos nossos atalhos. Se você já sentiu que a pressa gerou um conflito que você não consegue resolver, escreva agora nos comentários: Senhor, governa o meu tempo. Primeiro, conflito familiar. O professor, note que o plano de Sarai parecia legalmente perfeito, conforme os costumes lá da Mesopotâmia, onde uma serva podia gerar filhos pela sua senhora. No entanto, o que é culturalmente aceitável, volto a repetir, pode ser espiritualmente desastroso quando atropela a promessa que Deus tem para a sua vida. Assim que Agar concebeu, a harmonia deu lugar à soberba e à competição. Agar, sentindo-se superior pela fertilidade, passou a desprezar Sarai, transformando o lar da promessa em um campo de guerra emocional. Quando agimos segundo a carne, o fruto não é a paz, mas a confusão que afeta toda a nossa família. 2. A fuga de Agar. A tensão subiu tanto que Sarai, dominada pelo estresse e pela esperança demorada, transferiu a culpa para Abrão. Diante da dureza e aflição imposta por sua senhora, Agar toma uma decisão desesperada: a fuga para o deserto. Professor, imagine a cena para a sua classe. Uma mulher grávida, sem experiência, solitária e errante por terras áridas. E aí, escreva no quadro. Desenhe um deserto e escreva: onde a ajuda humana termina, a visão de Deus começa. A impaciência de Sarai e a omissão de Abrão empurraram Agar para uma situação de vulnerabilidade extrema. 3. Deus entra em ação. Deus não abandona o aflito, mesmo quando ele é fruto de erro humano. O anjo do Senhor encontra Agar junto a uma fonte e lhe faz uma pergunta que confronta a sua identidade e o seu destino. De onde vens e para onde vais? A ordem, Deus ordena que ela volte e se humilhe sob as mãos de Sarai, ensinando que a vitória, às vezes, exige uma submissão no lugar da prova. A promessa, El Roi, Deus revela-se como o Deus que vê e batiza o menino como Ismael, que significa Deus ouviu. Professores, encerre esse tópico lembrando que nada foge ao controle do Todo-Poderoso. Ele intervém diretamente para realizar seus propósitos, mesmo em meio aos nossos tropeços. Se este capítulo te ensinou que Deus vê a sua aflição no deserto, compartilhe este vídeo agora. Não perca a próxima sequência, onde falaremos sobre o Deus que conduz a história. 3. O Deus que conduz a história. Você já se sentiu invisível em meio ao seu deserto? Já achou que suas orações batiam no teto e voltavam? Se você crê que Deus está te vendo agora, comenta aqui: o Deus que ouve e vê. Professor, neste detalhe extraordinário, Agar estava grávida, fugindo e desesperada, mas ela não estava sozinha. O anjo do Senhor entrega a ela uma promessa solene e dá ao menino o nome de Ismael, que significa Deus ouviu. Professor, destaque para sua classe que, embora Ismael não fosse o filho da promessa messiânica, ele era o filho do amigo de Deus. O Todo-Poderoso agiu em favor de Agar, provando que ele se faz presente até no deserto mais árido. Deus não vê apenas os principais da história, ele vê a serva aflita que todos acabam ignorando. 2. Tudo conforme a sua soberana vontade. Abraão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Para a lógica humana, o problema estava resolvido. Mas na lógica do reino, Ismael era o fruto de um plano carnal entre Abrão e Sarai. Aqui está a chave da soberania.
Nada foge ao controle de Deus. Ele governa a história e os eventos acontecem conforme Ele permite. O Senhor já havia determinado o cronograma exato para o nascimento de Isaac e nenhum atalho humano poderia apressar ou anular o que o soberano decretou. Compartilhe esse vídeo se você entende que o relógio de Deus não atrasa. 3. O cuidado de Deus em todo o tempo. Olhem para a fuga de Agar. Quem ajudaria uma serva estrangeira, grávida, solitária no deserto? Mas a lição nos mostra que nenhum coração aflito passa desapercebido. Não passa desapercebido aos olhos do Senhor. Ele vela pelos que sofrem e responde quando ninguém mais vê a nossa aflição. O professor encerra esse tópico citando Isaías 43 e 13. Operando Deus, quem impedirá? O segredo da vitória não é ajudar a Deus com planos humanos, mas orar, confiar e obter dele a força necessária para resistir a uma espera. Meus irmãos, a impaciência de Abrão e Sarai gerou erros, mas a soberania de Deus conduziu a história para o cumprimento final. Não tente criar Ismaéis, espere pelo Isaque que Deus prometeu, pois ele é fiel. Professor, como você explicaria a diferença entre a vontade permissiva e a vontade perfeita de Deus para a sua classe? Chegamos ao final da nossa jornada de hoje e a lição que levamos no coração é muito clara. Deus não precisa da nossa pressa, Ele precisa da nossa confiança. A história de Abrão e Sarai nesta lição 3 foi marcada por erros e tentativas humanas de ajudar o Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas aprendemos que atalhos geram Imaéis, frutos do esforço da carne que trazem conflito e tristeza. O plano de Deus, porém, gera Isaques, frutos do milagre e do riso, que nascem apenas no tempo determinado pelo Espírito. Professor, atenção! Para a aplicação final na sua classe, encerre lembrando que a verdade prática desta semana está destacando a impaciência é antagônica à fé. Não deixe que a ansiedade domine o seu coração. Lance-a sobre ele, pois ele cuida de você. Se esta aula foi uma resposta de Deus para a sua espera, não guarde isso só para você. Compartilhe agora nos grupos de WhatsApp da sua igreja e da IBD. Vamos fazer a palavra de Deus chegar bem mais longe. Lembre-se da palavra do profeta Isaías que o nosso comentarista, pastor Elinaldo Renovato, está destacando. Ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43 e 13. Se Deus operou no ventre estéril de Sara aos 90 anos, Ele operará na sua causa hoje. Mantenha viva a esperança. Deus é fiel e cumprirá a promessa no tempo exato, no tempo certo. Um abraço e até a nossa próxima aula.